A Grécia Antiga, berço da civilização ocidental, era formada por um conjunto de cidades-estado independentes, chamadas polis. Cada uma dessas polis tinha sua própria forma de governo, leis e costumes, mas todas compartilhavam uma herança cultural comum que incluía a língua grega e a adoração aos mesmos deuses. Essas cidades, apesar de compartilharem cultura, língua e religião, frequentemente entravam em conflito, como se fossem nossos times de futebol em um clássico Corinthians e Palmeiras. As rivalidades entre as polis eram intensas e muitas vezes resultavam em guerras que podiam durar anos. Localizada na Anatólia, onde hoje é a Turquia, a cidade de Troia era um importante centro comercial, comparável ao Porto de Santos hoje em dia. Troia era conhecida por sua riqueza e prosperidade, atraindo comerciantes de todas as partes do mundo antigo. Sua posição estratégica no mar Egeu lhe conferia grande poderio, como se fosse o nosso Rio de Janeiro na época do Império. Controlar Troia significava ter acesso a rotas comerciais vitais e influenciar o comércio entre o Oriente e o Ocidente. A Guerra de Troia, um conflito épico entre gregos e troianos, é um evento que mistura história e lenda, como o nosso folclore com Iara e Saci Pererê. Segundo a lenda, a guerra começou por causa do rapto de Helena, a mulher mais bela do mundo, pelo príncipe troiano Paris. A história da guerra foi contada e recontada por poetas e artistas por séculos, passando de geração em geração, como as histórias do nosso folclore. Poetas como Homero imortalizaram esses eventos em suas obras, garantindo que a lenda de Troia nunca fosse esquecida. A Ilíada e a Odisseia, poemas épicos atribuídos a Homero, são as obras mais famosas sobre a Guerra de Troia, como se fossem os livros de Machado de Assis para nossa literatura. A Ilíada narra os eventos do último ano da guerra, enquanto a Odisseia conta as aventuras de Odisseu em seu retorno para casa. Essas obras retratam a guerra como um evento real, mas embelezado com elementos mitológicos, assim como as histórias do nosso folclore. Deuses e deusas desempenham papéis cruciais, influenciando o destino dos mortais e moldando o curso dos eventos. Deuses e deusas gregos intervinham nos conflitos humanos como se fossem entidades presentes no nosso dia a dia. Zeus, Atena, Apolo e outros deuses tomavam partido, ajudando ou prejudicando os heróis conforme seus próprios interesses e caprichos. Heróis como Aquiles e Heitor realizavam feitos sobre-humanos em batalha, como os nossos jogadores de futebol em campo. Aquiles, com sua força invencível, e Heitor, com sua coragem inabalável, tornaram-se símbolos de bravura e honra. A Guerra de Troia, mesmo envolta em mitos, teve um impacto profundo na cultura grega, como o carnaval tem na nossa. Festivais e celebrações eram realizados em homenagem aos heróis e deuses, mantendo viva a memória desses eventos épicos. Ela representava valores como honra, coragem e lealdade, valores que buscamos até hoje. A guerra era vista como um teste supremo de caráter, onde os verdadeiros heróis se destacavam e eram lembrados para sempre. A guerra também servia como um conto moral sobre os perigos da ambição desmedida e da vingança, como uma novela que nos prende com seus dramas. A queda de Troia era um lembrete das consequências trágicas da arrogância e do desejo de poder. A arqueologia moderna lançou luz sobre a existência real de Troia, como se tivéssemos encontrado um sítio arqueológico com artefatos indígenas aqui no Brasil. As escavações começaram no século XIX e continuam até hoje, revelando mais sobre essa cidade lendária. Escavações revelaram ruínas de uma cidade fortificada. As muralhas de Troia, descritas por Homero, foram encontradas, confirmando que a cidade era bem protegida e estrategicamente importante. Artefatos encontrados no local comprovam a existência de uma cultura rica e sofisticada. Cerâmicas, armas e joias revelam o alto nível de habilidade e a prosperidade dos troianos. No entanto, a Guerra de Troia, como descrita por Homero, ainda é considerada uma mistura de realidade e ficção, como algumas histórias da nossa história que ainda geram debate.
A verdadeira escala do conflito e a participação dos deuses são temas de especulação e estudo contínuo. A escala da guerra, a intervenção divina e os feitos heróicos são provavelmente exagerados, como costuma acontecer em histórias contadas de boca em boca. A tradição oral tende a embelezar e dramatizar os eventos, tornando-os mais memoráveis. Independentemente disso, a Guerra de Troia continua a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo, como as histórias do nosso folclore que ultrapassam fronteiras. A lenda de Troia é um testemunho do poder duradouro das narrativas épicas. A história da guerra transcende o tempo e o espaço, tornando-se um conto universal sobre amor, perda, heroísmo e tragédia, temas atemporais que nos tocam profundamente. A busca por significado e a luta contra o destino são temas que ressoam em todas as culturas. A Guerra de Troia nos lembra do poder duradouro dos mitos e da importância da história oral na construção da identidade cultural de um povo, como a nossa história, contada pelos nossos antepassados, molda quem somos. As histórias que contamos refletem nossos valores, medos e aspirações. Através dos séculos, a Guerra de Troia tem sido recontada e reinterpretada em diversas formas de arte, como as diferentes versões da nossa história. Cada geração encontra novos significados e lições na lenda, adaptando-a ao seu próprio contexto. Do teatro à literatura, do cinema à música, a história da guerra continua a nos cativar e a nos fazer refletir sobre a condição humana, assim como as nossas próprias histórias nos fazem questionar e pensar. A Guerra de Troia é um lembrete eterno do poder das narrativas em moldar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. No Olimpo, lar dos deuses gregos, imagine um carnaval no céu, uma festa de casamento estava em curso. Era uma celebração grandiosa, com música, dança e risos ecoando pelas nuvens. Peleu, um rei mortal, casava-se com Tétis, uma ninfa do mar, como se um jogador de futebol se casasse com uma sereia. A união entre o mortal e a imortal era um evento raro e especial, atraindo a atenção de todos os deuses. Todos os deuses foram convidados, exceto Eris, a deusa da discórdia. Sua ausência foi notada, mas ninguém ousou mencionar, temendo atrair sua ira. Imaginem só, esqueceram de convidar a própria dona da zorra total. A festa estava animada, mas a tensão pairava no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ofendida por sua exclusão, Eris decidiu se vingar, do tipo que faz a gente pensar duas vezes antes de deixar alguém de fora da lista de convidados. Ela planejou sua vingança com precisão, sabendo exatamente como semear o caos. Ela lançou uma maçã de ouro na festa, destinada à mais bela das deusas presentes. Algo como jogar o buquê de flores, mas com uma bomba relógio junto. A maçã brilhava intensamente, atraindo todos os olhares. 3 deusas reivindicaram a maçã. Hera, a rainha dos deuses, poderosa como uma verdadeira imperatriz. Sua presença era imponente e inquestionável. Atena, a deusa da sabedoria, inteligente como os nossos maiores gênios. Sua mente estratégica era admirada por todos. E Afrodite, a deusa da beleza, bela como as nossas rainhas de bateria. Sua beleza era lendária, capaz de encantar qualquer um. Zeus, o rei dos deuses, o todo-poderoso, se recusou a escolher entre elas, como quem lava as mãos para não se comprometer. Ele sabia que qualquer escolha traria consequências. Ele ordenou que Hermes, o mensageiro dos deuses, uma espécie de carteiro dos céus, levasse as 3 deusas a Paris, um príncipe troiano, um galã da época. Hermes, com suas sandálias aladas, rapidamente cumpriu a tarefa. Paris, conhecido por sua justiça, como um juiz renomado, deveria decidir quem era a mais bela. Sua decisão seria crucial, e ele sabia que não poderia errar. Cada deusa ofereceu a Paris um suborno para ganhar a maçã. Imaginem a pressão. Era uma disputa acirrada, com promessas tentadoras. Hera prometeu a ele poder e riqueza, como se oferecesse o mundo em suas mãos. Ela garantiu que ele se tornaria o homem mais poderoso da Terra.
Atena ofereceu a ele sabedoria e glória militar, como se prometesse torná-lo um estrategista invencível. Com sua ajuda, ele poderia conquistar qualquer batalha. Afrodite, por sua vez, ofereceu a ele o amor da mulher mais bela do mundo, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, como se oferecesse a ele um amor de novela. A promessa de um amor eterno e apaixonado era irresistível. Paris, seduzido pela promessa de Afrodite, escolheu-a como a mais bela. Afinal, quem resiste a um grande amor? Sua escolha parecia a mais doce e tentadora. Ele recebeu a maçã de ouro e o amor de Helena. A promessa de Afrodite se concretizou, e Paris se viu envolvido em um romance épico. A escolha de Paris teve consequências desastrosas, como quem faz uma escolha errada em um jogo de futebol e muda o rumo da partida. A paz que antes reinava foi substituída por conflitos e batalhas. Ao escolher Afrodite, ele despertou a ira de Hera e Atena, como se tivesse desafiado duas forças incontroláveis. A raiva delas era palpável, e elas não descansariam até se vingarem. Elas juraram vingança contra Paris e Troia, prometendo uma verdadeira tempestade. A fúria das deusas era como uma tempestade iminente, pronta para devastar tudo em seu caminho. Além disso, o amor de Helena tinha um preço. Como tudo na vida, a beleza e o amor dela vinham acompanhados de grandes responsabilidades e perigos. Ela era casada com Menelau, um rei poderoso e ciumento. Imaginem a fúria. Menelau não aceitaria perder sua esposa sem lutar. Ao aceitar o amor de Helena, Paris estava condenando Troia à guerra, como quem acende o pavio de um barril de pólvora. A fuga deles desencadeou uma série de eventos que levariam à destruição. A maçã de ouro, que deveria representar a beleza, tornou-se um símbolo de discórdia e destruição, um verdadeiro cavalo de Troia. O presente de Eris cumpriu seu propósito, trazendo caos e guerra.